Vou colocar para gravar e para transmitir aqui. Só um segundinho. Ok. Bom, boa tarde. Vamos dar início aí a mais uma reunião do CONTIC, reunião de número 147. Eu inicio comunicando, né, que o professor Christian, ele deixou esse conselho em virtude de novos desafios que ele vai assumir aí a partir do segundo semestre, e eu aproveito aqui para agradecer todas as contribuições e desejar muito sucesso para ele, né, nessa nova fase que ele está assumindo. Aí, agora eu passo para as justificativas de ausência. Eu tenho a justificativa do professor Sandro, por motivos de saúde, e tenho vários membros aqui que estão usufruindo de férias, tá? Entre eles, então, o professor da RAB, o professor Breno, o professor Matheus, o professor Paulo, o professor Meloni, que declarou um conflito de agenda, e também a Janaína, que é férias também, e a Rosângela, férias também, e o Everaldo também anunciou que não ia poder comparecer. Dos suplentes, nós temos o professor Luiz Bittencourt, que está participando de uma reunião dos ingressantes na pós-graduação, e a professora Ana, que também está de férias, assim como o professor Rovessi, que também está de férias. Então, com isso, Fabiana, se você puder anunciar os suplentes votantes, eu agradeço. Sim, professora. Nós temos 12 pessoas no quórum, a gente necessita de 10, então apenas 2 membros suplentes não votarão. Então, eu vou dizer agora quais suplentes presentes que votarão. Andressa, da CIARC, Kleber, DGA, e o Kurt, DGRH. E o Rony, desculpa. O Fabiano não entrou ainda não, né? Não entrou. Tá, então o Rony. Apenas esses suplentes, então, que votam hoje. E os suplentes docentes também, né, professor Benilton e o professor Gallenbeck. Tá ótimo, então. Obrigada. Antes de passar aqui para as votações, né, e para a ata, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre como que vai ser a estrutura dessa reunião. Nós só temos um item, né, na ordem do dia, que vai ser voltado para a eleição do representante dos profissionais de TIC, né, no CONTIC. A apresentação da nuvem vai ser novamente adiada, né, porque nós já sabíamos que tinha um grande número de membros em férias, e também porque nós estamos fazendo uma análise, né, de novas possibilidades, incluindo o uso de nuvens públicas, né, que seria uma nuvem híbrida, desculpe. Aí, em compensação, né, para hoje nós traremos também para discussão o tópico da possibilidade do uso de cartões digitais para identidade institucional, certo? Então, feito esse resumo da estrutura da reunião, eu passo para a aprovação da ata. Então, gostaria de saber se alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma correção para essa ata. Então, na ausência de manifestações, eu vou colocar a ata em votação. Os favoráveis não precisam se manifestar. Os votos contrários ou abstenções, por favor, sejam registradas no chat. Temos uma abstenção. Acho que podemos concluir essa votação, né? E passar agora para a ordem do dia, né? Como eu falei, o ponto que nós temos para votação é a parte relacionada à eleição do representante da comunidade de TIC. Nós temos 3 pontos.
Um deles é o calendário, né, que já foi apresentado aqui anteriormente. Nós fizemos a inclusão de uma nova linha relacionada à divulgação dos resultados finais, para o caso em que não há prorrogação, mas há recursos, tá? Deveria ser 3/10, tá? Aqui está 3/9, então eu peço que vocês considerem esse calendário com essa correção. O segundo ponto é a minuta dessa eleição, que está aqui, né, o conjunto de regras também já foi colocado para análise de vocês, e finalmente nós temos uma composição aqui para a comissão eleitoral, em que o Fernando do CCUEC seria o presidente, o professor Sandro, e o Kitaka da área da saúde, né, seriam os outros membros. Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, manifestação sobre esse item. Caso ninguém tenha, eu vou colocar a votação em bloco nesse caso. Nenhum comentário? Por favor, Fabiana. O Kitaka, ele entrou agora há pouco na reunião, só para avisá-lo que ele também vota como membro suplente. Ah, tá ótimo. Então, vou colocar o item em votação. Aí, os favoráveis não precisam se manifestar. Os votos contrários e abstenções, por favor, sejam registrados no chat. Sem nenhuma manifestação, acho que também podemos considerar encerrada essa votação e já passar para a parte do expediente dos informes. Fabiano, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Islene, só aproveitar a oportunidade que a gente está tratando do assunto das eleições, né? E já deixar registrado desde já o convite a todos os técnicos, né, a participarem aí como candidatos, né, que é importantíssimo, e não deixar de votar. E quem não for candidato, não deixar de forma alguma de votar e ajudar a gente a construir aí um conselho forte, né, que consiga dar conta das demandas da universidade aí. Obrigado. Tá ótimo, eu agradeço aí o lembrete, o incentivo aí à participação de todos. E, então, declarando, né, encerrada essa votação, então, vamos passar aí para o expediente. Então, o primeiro assunto que eu gostaria de trazer aqui para discussão é aquele que eu tinha comentado do cartão, né, institucional. Então, eu gostaria aqui de compartilhar uma outra tela com vocês, porque antes de passar para a discussão, eu gostaria de dar um contexto para tudo isso. Então, a primeira parte aqui é relacionada ao comitê gestor do cartão institucional. Então, assim, existe um comitê que tem como função tratar de todas as questões referentes ao cartão, que vão desde normas de uso, infraestrutura, distribuição e alocação de recursos, tá? Esse comitê, ele nasceu lá atrás, em 2006, era subordinado à PRDU, e atualmente esse comitê está sob a presidência do professor Zigomar da DEA. Então, eu gostaria de deixar claro aqui que essa questão, né, e este comitê, eles não são subordinados ao CONTIC, à CITIC e muito menos ao CCUEC, apesar de o CCUEC ter uma participação bastante ativa nessa área aqui do cartão. O próximo ponto que eu gostaria de contextualizar, tá, é que em 2021 foi formado um GT que tinha como objetivo definir aí novas formas para fazer recarga do cartão, para que os alunos pudessem usar, né, de maneira mais fácil e mais abrangente aí os restaurantes universitários, certo? Então, esse GT, ele é formado aí por várias pessoas, né, dos grandes órgãos, também o CCUEC está presente, mas DGA e Prefeitura, DGRH e tudo mais, e também ele está sob a presidência da Luciana, que
da DEA, tá? Este grupo de trabalho, né, estava, então, visando essa parte da recarga do cartão, mas também fez um estudo mais amplo e passou a considerar como uma opção muito interessante o uso dos cartões digitais, tá? E neste contexto foi enviado um ofício para todos os diretores de unidades, em que foi feita uma pergunta no sentido de levantar quais seriam as unidades que precisariam também do cartão físico, né, para execução das atividades diárias. Aí, uma vez levantada, né, esse ofício e tudo mais, né, só colocando aqui que esse ofício foi enviado pelo CCUEC, assinado pelo Fernando, tá, mas relacionado ao Comitê do Cartão de Identidade Institucional, tá? Então, esse é o texto aqui. A comunidade, né, passou a levantar, a manifestar preocupações, né, das quais eu compartilho, de como seria o acesso amplo de toda a comunidade na Unicamp, uma vez que essa tecnologia fosse adotada. Então, assim, o que faríamos com as pessoas que não têm celular, ou que não estão portando celular por algum problema, ou por roubo, ou por queda, ou porque está sem bateria, etc., como seria o apoio ao usuário que não consegue instalar o aplicativo, como seria feita a impressão do QR Code como alternativa de entrada, e etc., e neste contexto como um todo, que a gente está trazendo essa discussão para cá, né, para esclarecimentos de dúvidas, e para o debate aqui mais amplo junto a este fórum. Então, feito este contexto aqui, eu acho que eu já passei pelos pontos que eu gostaria de apresentar, eu passo a palavra para os membros do Comitê Gestor e do GT que estão aqui presentes. Então, não sei se o Fernando e o Edmilson gostariam de comentar alguma coisa já. Tá. Boa tarde a todos. Na realidade, eu vou deixar o Edmilson, que é mais a parte técnica, mas eu só queria estar ressaltando o seguinte: nesse ofício que nós enviamos, tá, ficou bem claro ali que o objetivo ainda estamos estudando substituir o acesso, tá? Em nenhum momento foi colocado aqui que seria feito dessa maneira, ou seja, várias alternativas, tá? Estava sendo estudado e ainda continua. Tá? Eu acho que nesse momento, agora, o Edmilson, você pode dar pelo menos fazer aí um contexto geral, tá, por favor? Claro, sem problema algum. Só para falar um pouquinho, o Kleber também faz parte do GT, pode colaborar também. Só para falar um pouquinho de tudo que vai ser adquirido não, né? A solução que vai ser, que a gente deseja, tudo que a gente pretende, né, implantar. Então, por exemplo, teria um aplicativo, né, que teria a carteirinha digital. Hoje a gente já tem a carteirinha digital, né? Isso daí seria mantido, só que por uma outra, para a empresa vencedora, né, do edital. Tem a parte da geração do QR Code, né, um QR Code dinâmico, ele é gerado a cada 2 segundos, ele é trocado, é criptografado, tem toda a segurança pensada, envolvida nesse assunto. Esse app também, ele faria a recarga digital. O que acontece? Um dos problemas que se tem hoje é que existem estações de recarga nos restaurantes, né? E a estação de recarga, a pessoa pode colocar moeda, pode colocar nota, e existe uma logística envolvida, ou seja, uma vez por semana, por exemplo, alguém vai lá, tem um cofre por dentro disso daí, alguém pega esse dinheiro, ele desloca esse dinheiro pela universidade, é uma situação arriscada, já houve tentativa de assalto no passado, e esse é um problema que a universidade quer resolver. Essa foi uma das missões do grupo, inclusive a missão principal do grupo, né? Só que a gente não consegue tratar desse assunto de forma isolada, eu não posso pôr uma solução só para isso. Por quê? Porque é o mesmo software que vai margear a Unicamp toda com a parte de controle de acesso também. Eu não consigo fazer uma solução separada, exclusiva para isso. Então, o app, carteirinha digital, geração de QR Code e recarga digital, por cartão de crédito, débito, Pix. Então, isso daí, a tendência é o quê? A gente vai manter as duas soluções, então, a recarga digital e a recarga presencial.
O dia que se perceber que a recarga presencial começar a deixar de acontecer, aí pode-se pensar numa desativação, mas não é para esse momento. Então, a ideia é ficar as duas soluções. Hoje a gente tem um sistema SES Client da Sualtec, né, um sistema que é instalado nos computadores, tudo, e a gente percebe que ele tem vários requisitos que eles não nos atendem, é sempre sob demanda, sempre aparece uma necessidade, tudo. Então, o que a gente quer também é um novo sistema de controle de acesso, que é na web. Então, o que acontece? Quando houve ali uma discussão na lista GT Info, né, que tem o pessoal de TI, né, que está lá, tudo, eu até abri para que para algumas pessoas que queriam colaborar com requisitos para esse controle de acesso, que assim o fizessem. Então, quer dizer, já estava escrito essa parte, aí eu abri para alguns colegas, eles estão colaborando com requisitos, isso é positivo, legal, sem problema. Nessa também solução, está se pensando na parte de manutenção das catracas, das leitoras, né? Então, uma empresa precisa cuidar disso, né? Quebrou equipamento, como que eu faço, tudo. Então, o que se pretende nessa solução é também resolver essa parte. Essa empresa cuidaria do app, do controle de acesso web, da manutenção. E um ponto que é interessante é o quê? Quando houve a discussão lá na lista GT Info sobre essa parte, né, principalmente da parte de tecnológica, da parte de usar o próprio celular para poder estar gerando o QR Code, tem essa questão logística que a professora Islene falou, acabou minha bateria, como eu faço? Posso imprimir o QR Code? É seguro, não é? Tal. Hoje houve uma reunião do GT, né? E a gente discutiu todas essas coisas, né? Então, a gente achou por bem, na proposta que vai ser levada às instâncias superiores, né? A gente considerar também manter a parte do cartão de aproximação. Então, a gente não está fechado, mas acho que a ideia majoritária acabou ficando isso. Então, a gente manteria a parte do cartão de aproximação nas leitoras, tudo, e daria algo a mais, que seria a possibilidade de usar o QR Code. Então, ou seja, essas questões logísticas do QR Code já não seriam tão complicadas mais. Por quê? O meu celular acabou, ou por algum motivo eu não vou usar o celular, ou esqueci, ou sei lá o quê, ou meu celular não é legal, blá, blá, você usa o cartão, não tem problema. Então, está sendo dado duas alternativas, né? Então, tudo isso surgiu a partir da discussão que houve lá na GT Info, e a gente conversou hoje lá no grupo, né? E a gente achou por bem aí, a gente falou, então vamos manter a parte de geração do cartão, inclusive aquisição de cartão e tal. O ponto que eu queria estar falando, por que essa parte de cartão a gente, num primeiro momento, queria ter tirado? Só para vocês entenderem o problema disso. Mas a gente vai manter. Mas a gente queria ter tirado pelo seguinte. Hoje, na Unicamp, existem 9 unidades geradoras de cartão. Quem são essas unidades? Eu tenho a DAC, a DGRH, a FUNCAMP, o COTIL, COTUCA, COLFOP, Estecamp, GGBS, acho que não esqueci de mais ninguém, não sei, acho que não. E aí, o que acontece? Essas unidades, elas possuem processos de distribuição de cartão. Cada uma faz de um jeito, né? Por quê? Porque você tem que ver a realidade de cada uma dessas unidades. Então, você tem esse processo, né? E você tem pessoas que cuidam disso, né? Outro ponto é o quê? Quando as unidades fazem pedido de cartão via sistema, integrado tudo via sistema, esse pedido ele vai para uma empresa, antigamente era a Gemalto, que é parceira do Santander, né? Hoje ele vai estar indo para a Inova Tecnologia. Agora, existem duas empresas que atuam na geração de cartão. A primeira via é a empresa Sualtec, que é a empresa atual que cuida da manutenção, né, de todas as catracas da Unicamp nos dias de hoje, das leitoras, tudo.
ela acabou fazendo uma parceria com a Unicamp, e nessa parceria ela falou, não, eu vou ofertar os cartões de primeira via. Tudo bem. E os cartões de segunda via? A gente tem um convênio com o Santander, que tem uma cota por ano, acho que é de 10 mil cartões. A gente falou, vamos continuar usando a parceria do Santander. Então, o que acontece? Olha como que é. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente pede o cartão chega rápido, chega em uma semana e meia. Mas até chegar na mão, a unidade pega esse cartão, a unidade vai distribuir o cartão para a unidade, da unidade vai para a mão da pessoa, às vezes demora 1 mês, 2 meses para chegar na mão. Então, esse é um ponto, você percebe? Tem muita gente que tem que atuar para toda essa engrenagem dar certo no cartão. Então, esse foi a razão que a gente, no primeiro momento, falou, nossa, se a gente tirar o cartão e tiver só o QR Code, a gente resolve isso, né? Várias pessoas que trabalham com isso vão estar liberadas para trabalhar com outras coisas, tudo, e fora a carteirinha digital. Então, a pessoa já tem de forma instantânea a carteirinha digital, tem o QR Code, a logística do cartão não teria mais, mas a gente entende, depois de toda a discussão que teve, tem sim, parte disso tem razão sim, a gente compreende, e para gerar menos transtorno, o grupo achou por bem manter a geração do cartão, né? Isso daí tudo é uma proposta, gente. Isso é uma proposta que vai ser levada às instâncias superiores, é a missão do grupo de trabalho. Então, vai manter a geração do cartão, bem como a parte do QR Code. O QR Code vai ser uma tecnologia a mais, não vai ser a principal. Entende? Então, em linhas gerais, é tudo isso que aconteceu. Não sei se o Kleber quer acrescentar alguma coisa, o Fernando. Boa tarde a todos. Não, Edmilson, assim, só complementaria na questão também do modelo que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem uma série de contratos com a própria Soltec, que é de manutenção de equipamento, mas nos casos de expansão da solução que a gente tem hoje, né, ele é tratado de forma descentralizada, né, seja a aquisição de uma catraca nova, seja a aquisição de uma estação de recarga, ela não tem hoje um regimento, né, não tem um contrato que cuida disso, então são feitas aquisições de forma descentralizada. Isso gera um risco jurídico até para a universidade, né, porque hoje, como eu tenho uma solução que já é utilizada da própria Soltec, toda e qualquer expansão eu preciso também contratar equipamentos da Soltec, né? Então, você não vai para o mercado, você não é feita uma concorrência a respeito disso, né? E a gente hoje não tem uma segurança se eu estou pagando de fato, né? Se eu estou desembolsando o menor custo para a universidade quando eu preciso fazer uma expansão desse sistema, né? Então, esse é um outro motivo também para a gente mudar o contrato, né? E essa solução do QR Code também foi apresentada pelas empresas que a gente teve contato, né? Que uma delas, não sei se a gente pode falar aqui, foi a Inova, foi o próprio Santander, a Samsung e a SDS, né? Que são soluções que essas empresas hoje utilizam já no mercado. Transporte público, tudo, né? Tudo usado isso daí, né? QR Code. O que a Daniela perguntou? Saberia me dizer se o cartão digital será idêntico? É o jeito que está hoje, viu, Dani? Será mantido o código de barras no verso do cartão. A ideia é continuar do jeito que é hoje, né? Hoje a carteirinha digital, ela gera a frente e o verso, né? Então, a princípio, a gente manteria assim, não tem problema. Imagina. Pode falar, professor. Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos. Boa tarde a todos. Obrigado aí, Edmilson, pelos detalhes, pela explicação, Fernando, o Pedro também. Eu queria dar uma pequena sugestão para vocês, do ponto de vista de análise do problema, que é o seguinte, pela sua explicação, a gente nota que existem 2 problemas a serem resolvidos. Né? Um problema é a manipulação do dinheiro nos caixas de recarga, nos pontos de recarga,
que é uma dor de cabeça e tem um risco para a Unicamp ficar lidando com dinheiro. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema é a questão da logística de distribuição de cartões para novos alunos e novos funcionários. Me parece que o problema de alunos nem é tão grande assim, né? Parece que os alunos têm recebido num prazo razoável, né? E talvez no caso de funcionários, novos docentes, é que deve estar havendo uma demora maior aí e um tempo maior de uso de um cartão extra-quadro. Mas, enfim, são dois problemas, né? Se puder resolver os dois com um movimento só, é lógico que é muito melhor e eu acho que uma solução assim também deve ser considerada. Porém, a minha sugestão é que vocês, ao mesmo tempo que procuram uma solução que ataca os dois problemas de uma vez, que vocês procurassem também ver se não seria vantajoso, eu não sei se atacar cada problema de maneira separada. Porque, por exemplo, do ponto de vista, eu não sei se a palavra urgência é a mais correta, mas do ponto de vista aí de problemas maiores que estão sendo causados agora, me parece que a manipulação do dinheiro, até com risco aí de assaltos, como já foi mencionado pelo Edmilson, me parece que isso é mais urgente, né? E se houvesse, eu estou só conjecturando aqui, não tenho resposta para nada, mas se houvesse uma solução em que os alunos pudessem recarregar o cartão através de uma transferência, um Pix, um TED, um DOC, seja lá o que for, para a conta da Unicamp, usando algum aplicativo com o cartão de crédito dele, enfim, usando um aplicativo que cuidasse apenas da questão da recarga do cartão. E aí, uma vez que ele fizesse a transferência para a Unicamp ou para alguma conta que fosse especificada, ele pudesse ter esse cartão recarregado ao passá-lo pela catraca, através de eventos, ou até mesmo no próprio posto de recarga que já existe hoje, mas que não lidaria mais com dinheiro. Ele serviria apenas para gravar no cartão o novo saldo do aluno, ou então nas próprias catracas. Quando o aluno passasse, se gravaria o saldo lá, né, se isso fosse possível. Então, assim, para a questão do dinheiro, parece que é possível ter uma solução, e para a questão da logística do cartão, óbvio que se pode tentar melhorar essa logística, ou então trocar o cartão pelo código, né, QR, aí, que seria um código digital atualizado a cada N segundos, né, com as seguranças, mas que trazem outros problemas, como a necessidade de troca de todos os leitores pela Unicamp inteira, né, os leitores teriam que ser trocados por câmeras, e também outras questões, né, existem outras questões menores aí, mas a impressão que a gente tem é que vai haver um custo aí de adaptação, de troca para o modelo de códigos QR Code, né? Porque, além das pessoas, parte desse custo é absorvido pelas pessoas que vão passar a usar o seu celular, e aí tem os inconvenientes, né? De um momento que a pessoa está sem celular, ou não tem, ou perdeu, ou foi furtada, etc., ainda ter a dificuldade de acesso na Unicamp por conta disso, né? Então, assim, talvez, se o comitê considerasse os dois problemas de forma separada, pode ser que se encontre soluções interessantes também, pode ser que não. Eu só estou sugerindo que se trate, que se pense também nas duas questões de forma separada, para ver se a gente encontraria talvez até um caminho mais fácil aí e de menor custo para a Unicamp, tá bom? Parabéns pelo trabalho aí e obrigado pelas explicações. Professor Eduardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria só fazer um relato rápido sobre, né, a STCamp como unidade geradora do cartão. A gente teve alguns problemas um pouco mais antigos em relação à gestão do cartão, mas eu gostaria de dizer que eu acho que hoje o sistema está redondo do ponto de vista da utilização da STCamp. Então, eu tenho, inclusive, parabenizar o pessoal da equipe que trabalhou com a gente bastante, mas acho que a gente conseguiu resolver de uma forma bastante satisfatória para os alunos. A gente teve aluno que demorou meses para receber o cartão, e hoje em dia, da forma como foi implementado aí no sistema novo, a gente até eliminou o uso do cartão provisório, né? Porque o cartão provisório é aquela coisa que, como o cartão demorava para chegar, dava o provisório, depois não devolvia o provisório. Então, hoje em dia, na STCamp nem tem mais o cartão provisório. A gente já gera o cartão, os alunos recebem e, recentemente, aqui o nível de reclamação é praticamente zero, viu? Eu queria só fazer esse relato e parabenizar o pessoal aí, porque, para a gente, assim, nessa questão da logística, está funcionando muito bem.
Nossa, que bom saber, professor. Que bom. Fico contente, que bom. Ótima notícia. Fabiano. Boa tarde, pessoal. Edmilson, estamos lá na GT Info, né? Eu vi todo como que fluiu as reclamações, a problemática toda, né? E até o pessoal às vezes vai perdendo a paciência lá, né? A gente vai ficando incomodado, a gente sabe como é que é, Edmilson, o sangue esquenta. Mas e o primeiro ponto que eu queria tocar é como é que começa esse problema, né? A Islene fez um resumo, né? Explicando aqui como que surgiu toda essa ideia, a criação do comitê, depois do GT, né? E uma das coisas que potencializa gerar todas essas dúvidas, toda essa preocupação é a forma com que a coisa flui, né? Então a gente tem uma solução, o comitê gestor, por exemplo, no comitê gestor, no comitê do Smart Card, por exemplo, Edmilson, você acha que nem está lá listado como membro, né? Mas Eu sou gerente operacional do cartão, então não estou nesse comitê. Então, pelo que eu entendi aí do Fernando, justamente caiu para você depois fazer uma parte do trabalho, pelo menos, ligado ao comitê, né? Você está prestando aqui esclarecimentos. E aí o que assusta a gente, o que me deixa preocupado e que eu acho que é o ponto que começa toda a confusão o comitê está ligado à PRDU, beleza, veio de uma gestão diferente, anterior, não sei exatamente tudo o que aconteceu, tem um GT, e tudo isso está fora da hierarquia, no caso do CITIC, né? Pelo menos a coisa chega num ponto onde a solução já está sendo perguntada para as diretorias, algumas informações, e o que está acontecendo no comitê é uma coisa muito ligada à tecnologia, tanto que você e o Fernando estão atuando, e isso não vem no conselho. Isso é uma coisa que me assusta. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa na universidade aprender a caminhar, né, a visitar as instâncias, a falar, né? Eu estou dizendo, você tá como representante aqui, não sei, mas não é exatamente, talvez nem para você o que eu estou colocando aqui, mas é um ponto de geração do problema, porque muita coisa está acontecendo e essa informação não chegou nas pontas ainda. Quando chega aqui, eu, o Rony, que estamos como representante, a gente procura divulgar quando tem uma coisa muito diferente para toda a comunidade, a gente estimula a comunidade a assistir a reunião quando pode, né? Então a informação vai chegando, a gente vai conseguindo opinar e vai construindo as coisas, né? E quando a coisa vem por um caminho estranho, assim, a coisa fica... ajuda a gerar polêmica, né? Então, por exemplo, muitas unidades... o ofício chegou para a diretoria da unidade, né, ou para o gestor do órgão, e o gestor do órgão às vezes veio perguntar alguma coisa para a TI, e a TI quase cai de costas da cadeira porque não sabe o que está acontecendo. Então, assim, isso é um ponto de geração dos problemas aí, né. Então, acho que isso a gente precisa ajustar, não só nesse fato, mas nos processos como um todo na universidade, né. A gente precisou solicitar apoio de coisa técnica de TI. A gente precisa que essa informação chegue para o conselho precisa saber o que está acontecendo, senão gera às vezes um ruído que nem é necessário, né? Dos pontos aí que foram apresentados lá na GT Info, né, a maioria deles acho que você já tocou aqui, né? O pessoal já comentou da manutenção, né? Mas eu queria só colocar um pouquinho, acho que as principais questões que foram apresentadas lá, né? A primeira preocupação era justamente porque como se a gente vai estar usando um aparelho, um dispositivo que não é da universidade, ele é pessoal, podem ter pessoas que simplesmente não queiram usar o dispositivo dele. Podem ter pessoas que não têm um dispositivo bom o suficiente para ser utilizados, né? E pode ser também o momento de um problema no dispositivo, né? Quando você tem um problema, qual é o plano B? Então, o cara está indo almoçar no bandejão, pegou o celular sem bateria, e aí? Entendeu? Então, esse foi um ponto que foi apresentado, né, lá, que é uma preocupação que a gente até pediu para o Edmilson, né, que fazer o favor de entregar ao comitê, né. E já vem o resultado que realmente vai manter o cartão junto, então. Sim, então, um resuminho, né. E outra coisa lá que a gente apontou também, outras preocupações, foi como que fica essa substituição das maquininhas, né, de onde vai sair esse custo, as unidades vão ter que arcar com uma máquina nova, a universidade vai trocar na faixa, se fosse trocar, né, por uma leitora ali, né, de câmera, como é que ia funcionar isso? Eu, por exemplo, aí uma coisa particular, tirando um pouquinho o chapéu de representante aqui,
a nossa diretoria está justamente para fazer um investimento e colocar algumas leitoras em alguns pontos que nós não temos ainda. E a diretora, quando chegou ao ofício, ela me perguntou, o que eu faço? Eu compro, não compro? Eu falei, não sei. Não, Então, é custeado pela universidade. Inclusive, a ideia é o quê? É substituir os componentes internos das catracas. Então, tudo que tem vai ser mantido. Não tem problema, não. E essa troca é custeada aí pela universidade. E aí o último ponto, né, que também que apresentou lá, e eu fui uma das pessoas que colocou essa questão, foi a questão do atendimento, né, a pessoa que tem algum problema, seja no uso do aplicativo, com a instalação do aplicativo. O pessoal até comentou que realmente, né, no comitê, agora olhando o GT também, a gente não tem pessoas que fazem, pelo menos eu não reconheci ali, pessoas que fazem o atendimento na ponta, né. Então, assim, é uma parte que às vezes fica esquecida. Então é importante, a gente vai fazer um processo novo, aí a gente tem que desenhar um pouquinho no papel do começo ao fim, achar todos os elementos envolvidos, né, e trazer para discussão. Então, é comum aparecerem alunos na porta dos setores de informática pedindo auxílio com alguma coisa no celular. Seja porque não conseguiu conectar no Eduron, seja porque instalou o aplicativo e às vezes não sabe nem usar. Acontecem esses problemas. E é uma situação complicada para a gente, quando a pessoa traz o smartphone dela para cá, porque o smartphone não pertence à universidade, e nós temos claramente orientação de que equipamento que não é da universidade não é para a gente consertar. Né? Tudo isso, já tivemos problemas em outros órgãos, com consertos de equipamentos que não tinham patrimônio, enfim, tem todo um histórico na universidade. E aí, ao mesmo tempo, você fica vendido, porque o aluno quer ajuda. A gente tenta achar caminhos alternativos. Eu até comentei com o Edmilson, ele apresentou alguns lugares, algumas coisas que já estavam sendo usadas. Eu comentei um pouco as soluções alternativas que a gente dá aqui, né, para os problemas. É que nenhum dos usos atuais é uma coisa que sempre você tem uma alternativazinha para escapar. Então, a gente tenta não tocar no aparelho do aluno, tenta não ajudar, não mexer no aparelho, porque estou mexendo numa coisa que não é nossa, cheio de coisa pessoal do cara. Foto, contato da família, banco. Então, assim, é meio complicado, né, você tentar fazer alguma coisa, e a maioria das vezes o problema não isso é uma coisa de defesa que eu vou fazer aqui das aplicações que nós temos hoje, a maioria não é um problema na aplicação, é um problema no aparelho da pessoa, a pessoa instala rootkit no celular, aplicativo para fazer root do celular, enfia um monte de bugiganga, jogo, e aí o celular dá problema, entendeu? Então, e é complicado. Então, o nosso temor era quem vai fazer esse atendimento, porque a demanda, se dependendo, se é uma coisa que vai impedir o cara de entrar na sala de aula, vai impedir o cara de acessar um restaurante, é uma coisa que o cara vai vir na porta e ele vai ficar desesperado para resolver. E a gente vai ficar vendido por enquanto, a gente não tem informação zero, né? A gente não sabe nem para onde mandar a pessoa para resolver o problema. Então, é uma preocupação grande em como que a gente vai prestar suporte a isso. A gente está gargalado nas unidades também com relação ao atendimento. Então, quando a gente aumenta um serviço, tem que se pensar nesse custo, né? Telefonia VoIP, por exemplo, lá atrás, quando tivemos aqui no Contic também, telefonia VoIP, eu comentei também dessa situação, e está sendo uma realidade, que queira ou não, a equipe de telefonia hoje, ela opera central, mas os aparelhos caíram para a equipe de TI, então, quer dizer, uma unidade que tem, sei lá, 500 ramais, ganhou 500 dispositivos novos para cuidar. Então, assim, parece que é pouca coisa, que não vai dar trabalho, mas quem conhece o usuário sabe como é que é o usuário, entendeu? A dúvida todo dia surge. Então, assim, é isso que a gente não pode deixar nunca quando a gente estiver pensando numa parte técnica dessa. Não pode nunca esquecer quem atende, quem dá o suporte e como isso vai funcionar, né? Esse foi um ponto também que a gente colocou lá, né? O professor Eduardo aqui fez o comentário, né, da melhoria na funcionalidade da Stencamp, né? É uma coisa que, observando aqui tudo que foi apresentado aqui como problema, né, somando um pouquinho com o que o professor Marco Aurélio também falou, eu também, assim, lógico, uma visão rasa, né, quem está mergulhado no problema consegue ter uma resposta melhor, mas eu não enxergo uma necessidade da troca da tecnologia para resolver esses gargalos ou esses problemas, né? Eu acho que tem caminhos aí alternativos também que a gente pode trilhar. Não que esteja o melhor, nem que seja o mais barato. Pode realmente ser que a troca de tecnologia seja o melhor para a gente. Mas não podemos esquecer desses pilares, desses pontos que a gente apareceu. Teve gente que ficou muito assustada, né, na lista, porque a universidade está fazendo um esforço tão grande para ser inclusiva, para trazer uma diversidade grande de pessoas aqui, e de repente a gente amarra a coisa num aparelho que vai custar mais de R$1.000, e pessoas... quem está aqui no dia a dia vê, tem gente que vem com... faz umas 2 semanas apareceu um cara com Android 2 ponto alguma coisa aqui, cara. Então, assim,
Mas hoje já não vai ter mais esse problema, Não, eu Fabiano. Agora, mantendo o sim, cartão, já deram, tudo isso cai por terra. Já demos um passo importante, Sim, entendeu? Entendo isso. Tudo isso cai por terra, não tem mais problema. Eu estou colocando para todo mundo entender todo o contexto também que aconteceu na discussão essa semana, que eu acho que é importante para a gente não esquecer, para a gente ter isso em memória, né? Amanhã, logo eu já não estarei mais aqui, entendeu? Outros vão estar, então é importante a gente ter esse contexto. Bom, acho que é isso. Eu vi que vocês estão já querendo, tem pessoas para retornar algumas coisas aí. Acho que é isso. Obrigado. Vou tentar responder rapidamente. A resposta para o professor Marco, né? A gente está, sim, professor, trabalhando numa contratação de uma empresa de transporte de valores, mas isso também não é relativamente simples, né? Exige, inclusive, uma adequação de infraestrutura dos locais, porque tem que ser instalado um cofre inteligente que se comunica com a própria empresa e assim é feita a coleta do dinheiro através de carro forte, né? Então, em paralelo, a gente está tratando, sim, essa questão do recolhimento do dinheiro. Com relação a essa questão do aluno usar uma forma de colocar o dinheiro no cartão que não propriamente de inserir o dinheiro na máquina, a gente não tem hoje, através do banco, nenhum mecanismo que faça essa identificação do depósito de forma automática, né? Então, teria que ser algo de forma manual, né? O que é inviável hoje, do ponto de vista do número de pessoas, número de usuários que nós temos. Fabiano, assim, no nosso cronograma, seria, sim, apresentados as demais instâncias da universidade, né? Veja que essa consulta, embora gerou todo esse questionamento, né? Ela faz parte, inclusive, de algumas informações que o grupo precisava para delinear melhor o objeto, a proposta, né, de uma nova solução, né? Veja que o objetivo desse ofício era uma consulta para saber a necessidade de utilização dos cartões nas unidades, que, inclusive, até agora a gente não teve essa resposta, né, Edmilson? Não, teve, acho que a DAC, inicialmente, o Fernandinho pode estar falando, ele não viu problema em tirar os cartões. Mas eu digo, nas unidades mesmo de ensino, a resposta ainda não veio, né? O assunto fugiu um pouco do tema, né? Foram muito pouco retorno agora, realmente. Então, Fabiano, esse ofício ele não tinha o objetivo de comunicar que já haveria mudança. É uma consulta, né? A gente ainda está buscando informações, a gente está tentando ouvir a comunidade para construir uma proposta e levar isso depois para as instâncias da universidade e divulgar melhor isso antes de tomar qualquer decisão no sentido de licitar e implantar uma nova solução. Professor Marco. Pode falar, professor. Posso falar? Pode. Sim, obrigado. Agradeço os esclarecimentos do Kleber, né? Kleber, de forma alguma, eu estou sugerindo aí a manutenção da manipulação do dinheiro. Eu acho que é um problema sério que talvez seja o primeiro a ser tratado, né? Esse é o que me parece que tem a maior urgência e eu entendo que é impossível viabilizar uma coisa de recarga do cartão que seja manual. Eu acho que isso aí é inviável. Só para aqueles casos extremos que o aluno perdeu, está na hora do bandejão, vai lá na DAC ou em algum outro lugar e recarrega, né, com o saldo que tinha no banco de dados, mas de forma alguma me parece que seja viável mesmo fazer alguma coisa de maneira manual. Eu acredito que a minha sugestão de quebrar o problema em mais de um, talvez facilite encontrar uma empresa que tenha um aplicativo que faça esse trabalho aí de intermediar um depósito entre o aluno e a Unicamp para poder gerar informação de quanto deve ser recarregado no cartão e aí o cartão ser reescrito nas catracas ou nesse mesmo aparelho de recarga que existe hoje, e ele deixaria de manipular o dinheiro, né? Me parece que a solução para essa questão do dinheiro é passar por uma manipulação eletrônica do dinheiro mesmo, via Pix ou alguma coisa similar, tá certo? Mas talvez se colocar o que eu estou dizendo é que se colocar no mesmo edital, na mesma contratação, que a empresa, além de fazer isso, ela também tem que gerar um aplicativo que gere o código QR, e talvez o QR Code acabe, com todos esses questionamentos, poderia, né, vir até atrapalhar a adoção que resolve o problema mais urgente, que é o problema do dinheiro, né, de manipulação do dinheiro. Então, essa foi a minha sugestão. Eu gostaria de reforçar o que o Fabiano mencionou, o Fabiano Mucilo mencionou em relação à comunicação. Apesar da sua explicação, Kleber, de que foi apenas uma consulta até para ajudar a formatar a proposta, eu também fui consultado. Eu sou
eu sou o presidente da comissão de informática interna aqui da minha faculdade, da elétrica, né? E o diretor recebeu o ofício, não entendeu nada e veio me perguntar. Eu também não sabia de nada. E aí fui perguntar para várias pessoas, inclusive o Edmilson me ajudou a entender um pouco o problema. Mas o ponto que eu até mencionei para o Edmilson, o ofício é extremamente pobre. Não tem informação nenhuma que permita as pessoas entenderem o que está acontecendo e que resposta elas têm que dar. Eu entendi a intenção de vocês, mas, por outro lado, a comissão tem que ver que a forma de comunicação foi extremamente precária, não só porque não passou nas instâncias de TI inicialmente, talvez ajudasse um pouco mais antes de fazer o ofício, mas também porque não tem informações. A impressão que eu tive ao ler o ofício é que o código QR não seria um código, poderia ser um código impresso no cartão permanente. Foi a primeira impressão que nós tivemos aqui. Depois, lendo, o Edmilson explicando, não, é um código gerado no telefone celular a cada N segundos, igual a Transur que faz com os ônibus. Todas essas informações não estão presentes lá. Então, é impossível. Eu acredito que vocês vão ter muito pouca resposta das unidades, porque elas não estão entendendo e estão indo perguntar para outras pessoas. Talvez agora, depois dessa reunião, depois dessa discussão, pode ser que algumas unidades se sintam um pouco mais informadas e até respondam. Mas eu acho que teve um problema de comunicação extremamente sério em colocar um ofício extremamente sucinto, com pouquíssima informação, supondo que os diretores iriam entender do que se tratava. Os diretores têm uma grande quantidade, as unidades, né? Tem várias unidades que têm muitas portas com controle de acesso. Aqui na elétrica nós temos várias. Eu tinha a impressão de que isso não é custeado pela universidade. Algumas são, mas eu acho que tem algumas que são custeadas pela própria unidade. Ela tem que fazer um pagamento para a administração central que paga a Sualtec, alguma coisa assim. Não tem informações precisas, mas eu não acho que as unidades que têm uma grande quantidade aí de controles de acesso de portas estão todas sendo subsidiadas pela administração central. Posso estar errado, mas é uma informação para complementar o que já foi falado, tá certo? Então, esse ofício, me parece que faltou muita informação nele. Se é para ter um levantamento, precisaria ter uma explicação um pouco mais detalhada de quais eram as intenções que estavam em estudo, para que os diretores tivessem uma noção melhor do que se tratava, né? Eu vi diretores, por exemplo, dizendo que de jeito nenhum que eu vou querer o QR Code. Ele é muito menos seguro que o cartão. Nós não queremos. Eu vi diretores falando isso. Não foi eu aqui da elétrica, né? Ele não falou nada porque ele veio perguntar para mim, mas eu vi outros diretores comentando isso. Então, eu acho que precisa fazer uma divulgação mais detalhada do que se está pensando, até para conseguir um subsídio melhor das pessoas, para que elas ajudem a comissão a pensar junto, tá certo? Mesmo assim, eu acho que as iniciativas são válidas. Eu acho que é um trabalho árduo, é difícil, não vai agradar todo mundo, nós vamos ter dificuldades. Permanecendo como estamos ou avançando, sempre vai ter dificuldades. É um processo difícil, mas que tem que ser feito. E eu desejo boa sorte para a comissão que está fazendo esses trabalhos, tá bom? Muito obrigado. Professor, só para responder o professor, que acho que é importante, né? Com relação a como que é hoje, quando foi implantado o processo de cartão há muitos anos atrás, o Santander custeou as leitoras, as catracas, tudo, foi assim. Aí o que aconteceu? Essas leitoras, tudo, catracas, elas entraram, tem uma hora que acaba a garantia, acho que era de 6 meses. Aí se entra num contrato de manutenção. A Unicamp, né, o Kleber pode falar melhor do que eu, a Unicamp que custeia isso. Então, ela pega aquela catraca daquela unidade, a outra catraca, e está no contrato de manutenção. O que acontece? Parou por aí esse número de catracas, de leitoras? Não, a Unicamp foi querendo mais. Cada unidade que pediu uma leitora a mais, ela usava uma verba dela, porque ela tinha um interesse em expandir. Eu vou querer mais 3 leitoras. Essa eu quero até com digital. Não tem problema. Ela pega, é feito um orçamento para ela, pela Sualtec. Por quê? Porque essa catraca, ela funciona com o software da Sualtec. E a Sualtec só põe o software dela nas catracas dela. E o que acontece? É feito um orçamento, aí é feito toda uma justificativa técnica e é comprado. Legal. Depois de 6 meses da aquisição, essa leitora, ela perde a garantia. E aí, o que acontece? A gente tem essa informação da leitora que perde a garantia, e a gente tenta até juntar um pouco aí um número de leitoras, aí a gente abre um processo na DGA para adicionar essas leitoras no contrato de manutenção da Unicamp, que é ela que custeia.
Então, novas aquisições de leitora é com verba da unidade. Agora, a manutenção daquela leitora depois de 6 meses é a Unicamp que banca. E ela também tem um contrato de software para manter o software dela atualizado e tal. E é isso que o Kleber comentou, né? A gente tem 2 contratos, manutenção de software, de hardware, tem essas aquisições soltas aí, né? Então é isso que ele falou que era interessante resolver, né? Só para explicar. Tá ok, Edmilson, obrigado. Aí ficou mais claro agora. Agora que você comentou, aos poucos fui relembrando aqui, realmente foi o que já tínhamos me explicado no passado, que era a questão da aquisição que ficava por conta da unidade, né? O Fabiano está com a mão levantada, deixa eu só complementar um detalhe. Em todos os estudos que vocês forem fazer na comissão, né, seria interessante que vocês não se esquecessem de incluir também esse custo aí do novo hardware que cada unidade vai ter que adquirir, ou se a Unicamp toda vai adquirir todas essa troca, né, desses equipamentos, ou seja, dos componentes internos, né, pelo uso da câmera, no caso que venha a ser reconsiderada aí a questão do código do QR Code, né? Então, seria importante considerar isso aí para que as unidades soubessem quanto que elas vão ter que despender no primeiro momento ou talvez no futuro, se elas precisassem fazer alguma coisa nessa linha, tá certo? Caso fosse feito nessa linha. Então, não fosse esquecida essa questão desse eventual custos adicionais, tá? Que possam existir. Muito obrigado. O Kleber, você não quer responder? Não, acho que já poderia esclarecer, né, Edmilson, que, na verdade, não vai haver esse custo para as unidades, porque a solução já contempla isso, né, a atualização dos equipamentos, a troca, e vai ser uma locação, né, e esse valor, mesmo locado, ele vai ser diluído por um tempo de prazo de 30 meses, né. Então, esse custo inicial, ele é a própria reitoria que vai arcar, né, e eventuais acréscimos ao longo do contrato, né, uma nova catraca, um novo ponto de controle de acesso, aí sim vai ser por conta da unidade. Fabiano. O professor Marco comentou do conteúdo do ofício, eu não tive acesso, tá? Não posso falar sobre ele, né? Mas realmente eu concordo plenamente com ele. Acho que se a gente tivesse conversado um pouco disso aqui antes, acho que a gente já teria tido bem menos ruído, bem menos problema, inclusive talvez as respostas que vocês esperavam, talvez tivessem já até fluído e vindo. Vou até torcer aqui para que bastante colega esteja assistindo aqui, já converse com as diretorias, né, e ajude, né, que essa resposta chegue a vocês, porque ela é importante também para o trabalho, né? Então, acho que essa ordem aí podia ter sido um pouquinho diferente, talvez tivesse ajudado mais aí no processo. Vou aproveitar aqui, então, deixar algum outro comentário aqui, uma pergunta, não sei se vocês vão conseguir, o Edmilson, principalmente, talvez responder, se não conseguir, não tem problema, Edmilson. Claro. O comentário é que, realmente, a parte de software é uma reclamação, a gente recebe bastante queixa do software, o pessoal que opera o software, o pessoal administrativo, né, opera o software, eles reclamam, e os técnicos repassam para mim, às vezes. Até eu estava esperando uma oportunidade de uma reunião com um pouco mais de folga no tempo para a gente pedir para o pessoal do CITIC ver isso, até, né? Seria uma coisa a gente a questionar sobre essa questão do software. A gente tem bastante colega que avisa, puxa, será que vai ter alguma coisa nessa linha de melhorar esse software? Porque software da Soltec, né? Isso, tem bastante queixa mesmo, isso é uma realidade. Outra coisa é que, assim, para essa tecnologia nova também, o que é muito importante, chegar o quanto antes para a gente a informação, qual vai ser a infra necessária, seja se escolha ou não o Smart Card, o QR Code, independente do que seja, qual vai ser a infraestrutura, que hoje em dia a gente já está acostumado, né? A gente já sabe que toda vez que a gente mexe em cabeamento ou mexe em alguma coisa, alguma reforma num prédio, a gente já prepara as portas para ter um ponto de rede acessível e energia elétrica para poder alimentar um no-break, enfim. A gente já pensa na solução que tem hoje. Se não for mudar, é muito bom. Se a gente for partir para uma coisa Wi-Fi, a gente precisa saber. Se for partir, em vez de um ponto de rede, precisar de 2, igual chegou a se cogitar quando houve a troca pelo cartão de aproximação, a gente precisa saber também. Então, assim, quanto antes a gente tiver informação sobre o que vai ser essa infra, e de repente até isso ser um limitante para a tecnologia escolhida, né? De repente não gerar um custo da gente ter que mexer em infra de todos os locais. Isso também é importante. E por fim, que é a pergunta aí, né? Quando começamos a mudar para o cartão de aproximação, eu já não me lembro mais se foi
aqui na reunião, se foi numa reunião dos administradores de redes, mas em algum momento comentaram que os cartões novos iam começar a vir sem o chip, inclusive, que o chip era um problema que gerava custo, porque ele era uma parte cara do cartão, e que não teria mais o smart, seria só a anteninha de aproximação, né? E eu notei já uma coisa, realmente, a gente teve alguns cartões desse jeito, que vieram sem o chip, que não tem, só tem a parte de aproximação, e tanto que a gente acelerou a troca das maquininhas, a gente recorreu ao Soltec, alguns laboratórios onde a gente precisava, eles aceleraram e trocaram pela maquininha de aproximação, e em compensação agora os cartões, os últimos que vieram, voltaram a vir com chip, e inclusive o que se fala, uma lenda que se tem, que eu não sei se é verdade ou não, é que esse chip era um modelo caro do chip que tinha lá, justamente por causa dessa parceria com o Santander, que o pessoal ia colocar alguma coisa bancária junto, então que a gente está usando um modelo de chip que a gente poderia usar um mais simples e a gente usa um mais sofisticado. Então, que você souber desmistificar isso aí, vai ser uma oportunidade. Não, na verdade é porque chegou a torto as coisas aí, né? Deixa eu explicar. Vamos lá. Os cartões que... existiram vários cartões na Unicamp, tá? No começo, os cartões eram chip por contato, ou seja, aquele que você insere na leitora. Isso são chips... Tem cartão que ainda é assim? Tem, mas são muito poucos. Às vezes a própria pessoa não opta por não trocar. Existe. Depois de um tempo, o Santander ele começou a gerar cartão com dual chip, ou seja, um chip de contato e um chip de aproximação. São 2 chips. São os cartões aqueles super modernos, tal. A gente não precisa disso tudo, mas eles, como é o mesmo cartão que é usado em cartão de crédito, débito, eles fazem todos os cartões do mundo inteiro, a Gemalto, a gente tinha esses cartões dual chip. Aí, o que aconteceu? O Santander, acho que 2018, 2019, ele diminuiu a cota que ele estava fornecendo para a Unicamp, de 20 mil para 10 mil cartões, e isso não nos atendia, a gente precisava de mais cartões. Aí a gente acabou fazendo uma parceria com a Soltec. A Soltec não cobra nada, e ela dá ela dá cartão com chip de aproximação. Então, todos os cartões, eles têm chip, sim. Não é um RFID que é dentro dele, é chip mesmo, são gravadas informações dele. Então, é que o cartão por aproximação, o chip não é visível. Então, o chip é um chip interno ao cartão e não é visível. Os cartões que você vê com chip que é visível são esses cartões do Santander. Aí, o que acontece? A partir de 2019, os cartões de primeira via são geradas pela Soltec e são cartões que não têm o chip visível, mas têm um chip por aproximação interna. Beleza. Aí, o que acontece? Aí, a gente precisava resolver o problema da segunda via. Aí, a segunda via, a gente falou, vamos continuar gerando com o Santander. O Santander, ele gera o cartão, o dual chip, né? E aí, a gente fez o seguinte, eu conversei lá com o Santander e falei, olha, gente, a Unicamp, desde 2019, fez uma substituição, ela custeou, inclusive, a substituição de todas as leitoras que só conseguiam fazer a interação por chip de contato, e ela fez uma troca pela leitura R4000, que ela permite o chip de aproximação. E eu falei isso para o Santander. E eu falei, olha, vocês não podiam já fazer com que o chip de contato fosse desabilitado e ficasse só o chip de aproximação? Posso fazer. Então, as pessoas, quando elas olham o visual do cartão, os de primeira via, os que foram emitidos a partir de 2019, você olha, não tem chip nenhum, mas tem um chip interno que é de aproximação. As pessoas que pedem cartões de segunda via, eles vêm pelo Santander, que é os 2 chips, porém o chip de contato é desabilitado. Então, por isso que as pessoas visualmente acabam gerando confusão. Tá vendo o chip sem contar, chip sem, como que é? O cartão sem chip e o cartão com chip. Tá bom. Mas é por isso. Então, é porque o cartão de primeira via emitido pela Soltec é cartão de aproximação sem o chip visível, e o cartão de segunda via
é o cartão emitido pelo Santander, que vem 2 chips, sendo que um deles vem desabilitado agora, vem só o de aproximação. E agora houve uma mudança com o Santander. Ele vai deixar de emitir cartão pela Gemalto e vai passar a emitir pela Inova Tecnologia. E a Inova vai fornecer só cartões por aproximação. Então, assim, na linha do tempo, esse chip não vai ser mais visível, só as pessoas que já têm o cartão, e pode continuar com o cartão, que não tem problema. É mais ou menos isso. Eu sei que é muita informação, mas tem esse histórico todo, viu, Fabiana? É só uma questão visual, só. Oi, Edmilson, desculpa, eu até não coloquei os termos corretos aí, então nossa explicação ficou clara. Não, a gente sabe que tem o chip dentro da antena, a gente sabe que é um chip, tá? Legal. É que o pessoal chama de chip aquilo que ele enxerga, né? Sim. É o cartão de aproximação ou o cartão do E chip. o cartão sem chip, viu? Eu estava escutando isso também. Eu fui pelo popular, tá? Mas a gente sabe que tem, que era o dual chip. E a questão é assim, é que esse chip que o Santander usa, que o pessoal comenta, que ele é um chip caro. Então, se a gente fosse fosse limitar para essa tecnologia, eu não me lembro mais o valor, mas chegaram a falar que acho que era $5 só o chip, por isso que a produção do cartão sai mais de R$50. Mas que a gente usasse... Na verdade, a Unicamp não paga nada, viu, Fabiano? A gente sabe o valor do cartão, mas a Unicamp não paga nada por eles, então, até hoje. Eu entendi. É que uma das preocupações da troca da tecnologia, às vezes, era para não ter o custo do cartão, né? Então, e eu queria que o pessoal fala que se a gente usar um chip mais simples ou usar só o chip para RF, que isso é bem mais barato, e eu não sei se isso é a realidade, né? Então, que talvez torna viável até essa questão que você está comentando. Vamos manter as duas tecnologias até que o momento de transição aconteça. Então, eu não sei se isso é real, se você sabe essa informação também. Não, a informação é que a gente vai ter, a tendência daqui para frente é termos só cartão de aproximação. E o cartão de aproximação, é verdade, a informação que a gente teve do Santander, que parece que custava, sei lá, se era R$37 a preço de custo para o Santander, né? Agora, o chip por aproximação, ele é muito mais barato. Vamos dizer, você pega o cartão e você faz a personalização, dá mais ou menos uns R$10, R$12. Ele é infinitamente mais barato o custo dele, não tenha dúvida. Acho que era isso, Fernando. Obrigado, viu? Edmilson, obrigado, viu? Imagina. A mão ali eu confundi. Obrigado, Edmilson. Imagina. Professor Marco, Fernando. Eu prometo que eu vou parar de falar, mas ficou um ponto aqui que eu me esqueci de comentar, que é o seguinte, que talvez seja importante. O ofício perguntava para as unidades se ela tinha necessidade de ter o cartão físico só impresso, sem serviços, alguma coisa assim, tá? Que, por exemplo, eu imagino que seja o caso lá do HC, né? O HC, todo mundo tem que andar com um crachá no peito para poder se identificar. Isso. Então, o que eu queria destacar é o seguinte: aquelas unidades que disserem que sim, que precisam do cartão impresso, porque eles usam ostensivamente pendurado no pescoço, isso não vai, digamos assim, isso não vai amenizar os problemas de logística que nós temos hoje, porque essa unidade ela vai continuar precisando do cartão com urgência quando o novo funcionário for contratado. Então, independentemente se o cartão tenha chip ou não tenha chip, tenha serviço ou não tenha serviço atrelados a ele, independentemente disso, a logística de entrega vai ter que ser melhorada. Se ela está com problemas hoje, ela vai ter que ser melhorada, porque as unidades que precisam do cartão para identificar a pessoa visualmente, por meio de um crachá no peito, ela vai continuar tendo urgência desse cartão. Então, eu queria esclarecer isso, porque a pergunta que foi feita, se vai precisar e quantos vai precisar, tudo bem que vai dimensionar para o comitê, né, quantos cartões ainda precisarão ser emitidos. Mas o problema de logística que o Edmilson levantou, que às vezes demora demais para as pessoas receberem, esse problema vai precisar ser resolvido de qualquer maneira, mesmo que se passe para um outro modelo sem serviços atrelados ao cartão. Eu tinha esquecido de tocar nesse ponto, por isso que eu levantei a mão de novo, pedindo para levantar. Foi boa a sua dúvida, professor. É bom esclarecer que, na verdade, perdeu o sentido, né, o ofício, né? Ele perdeu o sentido porque a gente vai emitir o cartão independente se a pessoa vai precisar ou não, e vai ser o cartão com serviço. Então, a resposta ali não carece mais. A Unicamp vai continuar emitindo o cartão com serviço. E aí, então, assim, perdeu o sentido o ofício
depois de toda essa discussão que houve, essa necessidade, essa preocupação com o QR Code e tal, a logística, a gente entendeu que é melhor realmente manter o cartão e adicione o QR Code, ou seja, essa questão da unidade ter que responder isso perdeu o sentido, né? Mas isso vai ser tratado, viu, professor, vai ser enviado um novo comunicado para as unidades, tudo, então fica tranquilo que... Tá ok. Não, obrigado. Mas, de qualquer forma, fica a sugestão aí para se fazer uma revisão no processo de entrega dos cartões, tá bom? Sim, Obrigado. sem dúvida, sem dúvida. Obrigado, professor. Acho que é isso, Alguém professor. mais tem algum comentário? Fernando tinha levantado a mão. Ah, sim, eu só queria, obrigado, Lene. Eu só queria comentar o seguinte, que o cartão MyFair, além de ser muito mais barato do que o contato, ele preserva as leitoras, tá? Por quê? Porque não tendo contato com a leitora, tá? A vida útil dela é muito maior e é uma maneira de se economizar também. E preserva o cartão, né, Fernando? Porque você não tocando na leitora, você não desgasta a foto, você não desgasta, não dá problema, não. É muito difícil dar problema no chip. Preserva dos dois lados, a leitora e preserva o cartão, né, Fernando? Sim, é verdade. Oscar. Oscar, na tua mão? Boa tarde, pessoal. Espero que estejam bem. Só colocar mesmo uma observação. Primeiramente, parabenizar o grupo que está trabalhando com essa melhoria, né, com esse avanço, vamos dizer assim, tecnológico. Eu entendo que as ponderações que foram feitas aqui e até eventualmente nessa outra lista, eu não faço parte, eu acho que são importantes porque acho que toda mudança tecnológica, toda alteração de algo, de um serviço, um processo, sempre vai gerar muitas dúvidas, e isso é muito saudável. Acho que a ideia é a gente trabalhar, né, no sentido de melhorar isso, para poder deixar o serviço, né, redondo. Mas eu entendo que, ao mesmo tempo, eu acho que, enquanto universidade, uma vez que é um serviço bastante caro, ao passo que a gente tem que ter um olhar para esses problemas levantados, eu acho que a gente tem que ter, sim, esse olhar, né, todas essas dúvidas que foram surgidas, a gente não pode também perder essa ideia de melhoria sempre do serviço, do avanço tecnológico, utilizar a tecnologia ao nosso favor. Afinal de contas, a gente está numa universidade de ponta. E assim, por mais que possam existir pessoas que eventualmente, a pessoa não tem acesso a, né, um aparelho smartphone, e isso vai acontecer mesmo, a gente tem que ter esse olhar, mas aí o que a gente pode fazer para mitigar isso, para resolver, Posso, então, nesse caso específico, trabalhar em paralelo o oferecimento de um cartão, por exemplo? De repente eu não preciso falar assim, não, então como eu tenho esses problemas, eu não vou mudar a tecnologia, eu vou manter os cartões físicos em paralelo, todos os cartões físicos, em paralelo a essa nova, esse novo olhar, né, tecnológico, usando o smartphone. De repente eu posso fazer o contrário, eu posso criar, deixar, por exemplo, que o aluno, ou mesmo o funcionário, ele opte, olha, para mim não, eu estou tranquilo usar aqui, eu consigo. Claro, aí tem que ter um olhar da unidade em relação às portas, não estou dizendo que não. Mas eu acho que o que pode ser feito de modo que, em vez de eu imprimir, por exemplo, aí chutando aqui 10 mil cartões, não, eu vou imprimir 540, que são os que realmente são necessários e que realmente vai ter algum tipo de problema. No mais, se eu consigo... assim, o que eu estou querendo dizer é que se são exceções, esses casos, eu acho que a gente tem que tratar com exceção, né, ter esse olhar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na biblioteca mesmo, nós temos um equipamento que ele ainda, muito provavelmente, a gente talvez não conseguiria deixar de usar o cartão físico. Mas aí o que a gente pode fazer para resolver isso? Que são os nossos aparelhos aqui de empréstimo automatizado. Então, assim, o que nós podemos fazer para resolver isso? Acho que é algo de se pensar. Talvez no momento aqui a gente não consiga. Será que com o código de barra eu consigo? Então, pensar em soluções. Se por um momento eu não consigo, ok, então seria um problema. Mas eu acho que a gente precisa pensar sempre lá na frente, porque o mundo evolui, as coisas evoluem, a tecnologia está aí, a gente não pode, por conta de alguns problemas que podem ser resolvidos, a gente deixar de evoluir, né? Pensar sempre à frente, aí de usar a tecnologia ao nosso favor. Obrigado, pessoal. É verdade, tem razão. Alguém tem mais algum comentário?
Não? Então, acho que podemos encerrar esse ponto e passar para os informes, não? Uhum. Aí, o primeiro informe que eu gostaria de apresentar é que o nosso relatório, né, da progressão PAEP, ele foi aprovado na CIDF, na CAD, né, então, imagino que agora é só uma questão de, né, continuar a seguir o caminho aí na universidade, até as pessoas poderem receber, né, a progressão. Aí, em seguida, eu abro aí para os órgãos administrativos, para saber se as pessoas têm informes. Fabiano? Oi, Islene, desculpa, tá? Eu não sei se daí vai ser você ou se o Ricardo, eu não sei nem se está na reunião. Se pudesse falar alguma coisinha sobre o PAT-C também, eu posso até colocar qual é a principal dúvida aqui, se for o caso. Pode falar, se você quiser. Mas... A principal dúvida é que, assim, as unidades receberam os ofícios, né, e aí já, no ofício já lista, né, dizendo que vão ser criados grupos de trabalho para as próximas etapas, né, e o pessoal queria saber se já existe uma ordem dos grupos, como vão ser criados, como vão ser escolhidas as pessoas, se já tem algum grupo escolhido, se tiver algum informe sobre isso, que a etapa desse ano, pelo que eu entendi, o grupo não vai ser criado, vai ser só para a próxima etapa, acho que a primeira vai ser a questão de rede até. Então, acho que o pessoal está com dúvida nisso. Eu não sei responder a sua dúvida, eu não sei se a PIC está presente. Não está presente, né? Desculpa, eu não sei responder exatamente. Será que você pode, Islene, pedir para o pessoal, para o Ricardo, se possível, daí, de repente, usar a própria UNITL, lá mandar um informe sobre como vão ser esses grupos, se já existe um norte, a ordem, pessoas, o que tiver de informação. Eu acho que tem gente que talvez esteja interessada em participar, então, acho que é mais esse o motivo. Entendi. Então, seria mais informações sobre os grupos de trabalho que vão fazer as aquisições, né, dos equipamentos do PAT-C, certo? Isso, é isso, das próximas etapas, né? Das próximas etapas. Tá ótimo. Desculpe. Bom, dos órgãos administrativos, DGA, DGRH, DAC, bibliotecas, vocês têm alguns informes? DGA não tem informes. DGRH? DGRH sem informes, Islene. Obrigado. Uhum. DAC? Não tem informes também, Islene. Biblioteca? Também não, professor Islene. Obrigado. Área da saúde? Sem informes, doutora Islene. Tá joia. E o sistema de arquivos, SEARC? Também acho que não. Então, o CCUEC acho que vai ter informes, né? Tem um pouquinho, tá? Então, o Luiz está passando para a gente, tá? Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tem dois informes do CCUEC. Um que é a respeito dos no-breaks que foram adquiridos por Data Center e a sala da DC09. Nós recebemos, né, finalmente, os no-breaks e os bancos de baterias. Houve um atraso nas baterias aí devido àqueles problemas lá do lockdown lá na China, mas finalmente elas chegaram. E no dia 8 de agosto nós concluímos aí um teste preliminar dos equipamentos para dar o aceite, né? E estamos iniciando agora as tratativas para fazer a instalação e ativação efetiva dos equipamentos no TC09 e no Data Center. Após aí anos de espera, nós finalmente vamos substituir o no-break aí, que já está muito bem velhinho e já deu muita dor de cabeça para a gente. Uhum. Outro ponto é sobre o licenciamento do SAS. O contrato, o licenciamento foi assinado pela Funcamp e a empresa Tech Solution em 10 de agosto, antes de ontem, né? Por mais um ano. E agora estamos aguardando a emissão das licenças para serem distribuídas aos usuários. A previsão da liberação é em até 10 dias. Mas assim que seja liberado, né? Somente se ocorrer antes, os usuários vão receber as novas licenças através da CETIC.
Obrigado. Ótimo, obrigada. A Andressa levantou a mão? Isso, boa tarde a todos. Desculpa, meu microfone deu problema bem na hora que eu ia falar o informe aqui. Uhum. Eu só gostaria de informar que no dia 9 de setembro está previsto o lançamento da plataforma de acesso ao repositório de documentos arquivísticos, né, da universidade. Esses documentos têm caráter histórico, de guarda permanente, né, e ele contém, até o momento, os acervos de 6 instituições, né, num único local centralizado para pesquisa, que são os acervos do CIARC, do AEL, do Centro de Memória do Unicamp, do CLE, do SEDAI, e do Centro de Memória e Arquivo da FCM. Então, nós iremos divulgar em breve para toda a comunidade, mas eu já deixo aqui o convite, né, para todos que quiserem acessar essa plataforma a partir do dia 9 de setembro, né, para conhecer um pouquinho mais da história e da memória da universidade. Tá? Obrigada. Ótimo. Muito obrigada. Desativação do pesquisar, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Se Deus quiser, você vai desativar. Não, fica uns 2 meses no ar lá, mas... Que bom, que bom, que bom. Sim. Tá ótimo. Professor Marcos? Olá, boa tarde, Luiz. Eu queria, só por curiosidade, saber se foi identificado qual foi a causa do curto que queimou o fusível no break e derrubou o data center no primeiro episódio, e se essa causa foi a mesma que causou o problema elétrico na segunda queda do data center, alguns dias depois? Professor, não foi identificado exatamente quem foi o causador. A segunda queda foi exatamente o mesmo tipo de problema, mas não foi identificado qual foi a origem, né, do curto-circuito. Depois nós fizemos aquela manutenção no gerador, foi uma parada programada, né? Uhum. E nós aproveitamos para fazer uma revisão também no no-break antigo e não constatamos nada de estranho. A empresa fez uma troca de um tiristor do no-break. Ele falou que tinha algum parâmetro lá que estava desajustado. Mas, assim, com certeza nós não sabemos qual foi a causa. Agora, a nossa pressa realmente é fazer a substituição do equipamento o quanto antes, né, por um par de no-breaks novos, então a gente vai ter redundância, o que já deve evitar a ocorrência desse tipo de problema no futuro. Porque mesmo que ocorra em uma fonte, né, que esteja dando curto, nós vamos ter uma segunda linha de alimentação que pode alimentar os equipamentos. Tá ok, Luiz, obrigado. Nada. Fabiano? Já acabou a linha de informes aí, Islene? Acho que sim. Tá. Não sei se o Kurt pode nos ajudar aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma informação dos concursos também, né? Esse é outro assunto que eu tinha guardado aqui para o momento que tivesse um pouquinho de tempo e ver se havia algum desdobramento, né? Mas nós tivemos recentemente, acho que foram 5 concursos para a área de TI, com um baixíssimo número de aprovados e estourando filas da DGRH, né? Do DGRH para o pessoal pedindo aproveitamento do concurso, ou seja, está todo mundo com vaga em aberto, todo mundo desesperado para recompor os quadros, né, passando sufoco, com carga de trabalho, e a gente não teve muita informação sobre isso. Isso afeta diretamente todas as coisas relacionadas à TI, né. Então, se o Kurt tiver alguma coisa para já nos falar alguma informação, se não tivesse, o CITIC pode consultar oficialmente aí como que está a questão dos concursos, e a gente, de repente, na próxima reunião, falar um pouquinho disso. Ô, Fabiano, eu não estou, assim, muito por dentro dessa questão, isso é uma coisa bem da área de negócio, lá da DGRH, tá? Eu acredito que seria bom, sim, fazer esse tipo de consulta diretamente à diretoria de recursos humanos, para que eles possam colocar o status para vocês aí, de como está essa fila, como está sendo feita essa distribuição. Eu sei que tem essa demanda, sim, mas eu não vou conseguir te falar com precisão qual é a atual situação de chamados dessas filas e de quais funções estão sendo contempladas nesse momento, tá? Achei até aqui a informação que eu tinha guardado da outra reunião, né, só para a gente já ter isso em mente, para a gente entender o tamanho do problema, né? A gente teve um primeiro concurso, onde só teve um aprovado,
No outro concurso, nós não tivemos nenhum candidato aprovado. No terceiro concurso, nós tivemos 11 aprovados, que é a parte de redes, então essa parte pelo menos andou um pouquinho, a gente teve um respiro, mas se eu não estou enganado, a demanda já passava dos 11 tranquilamente. Depois nós tivemos aí mais um outro concurso com 4 aprovados e um último com somente 1 aprovado. Então, assim, eu tenho quase certeza que para todas essas filas havia mais de 10 solicitações. Então, a gente tem fácil aí, tranquilamente, um contingenciamento grande aí de mão de obra, de entrada de nova de pessoas, né, e faltando gente, as equipes estão sufocadas. Então, se a gente puder fazer essa consulta e conversar aqui um pouquinho e ver o que a gente pode fazer para ajudar, contribuir aí para esse problema resolver e andar. A gente vai ter eleição, né, o que também não ajuda muito no calendário, né, dificulta um pouquinho mais o calendário, mas a gente precisa ter um norte para isso, as equipes precisam saber o que elas vão fazer, até quando elas vão ter que se apertar, e toda informação nos ajuda, porque realmente está bem complicada a situação das equipes. Bom, Fabiano, é bom realmente fazer essa consulta com a diretoria, porque nós fizemos algumas modificações em virtude das novas regulamentações do CADE, que vieram também do CADE, para a parte de concursos públicos, mas quem realmente vai poder dar um belo overview aí, eu acho que para a CEITIC nesse sentido é a diretoria mesmo, cara. Beleza, Curti, obrigado. Você, inclusive, acho que é a parte interessada aí, acho que já vi aqui de vocês não as filas aí, hein? Sim, a gente tem também, só que é um negócio tratado muito internamente pela área de negócio da DGRH, e a gente só trabalha mesmo com a parte de sistema, ajustando e fazendo todo o trabalho em cima de tecnologia mesmo. O negócio fica com eles, cara. Então tá certo, obrigado, Curti, brincadeira aí, obrigado. Que isso, obrigado. Bom, obrigada, Fabiana, agradecer a sugestão, acho que é um tema realmente interessante aí para a gente tratar. E perguntei se alguém tem mais algum comentário para hoje. Acredito que não, então agradeço a participação de todos, um ótimo fim de tarde e um bom final de semana. Obrigado, boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Até mais. Boa tarde a todos.